Então, queridos irmãos e irmãs, a última formação desse percurso de antropologia, vimos as faculdades nobres da pessoa humana. Você se lembra? Faculdades nobres da pessoa humana, o que é considerada da parte do espírito, alma espiritual, inteligência, com toda a atividade da inteligência, razão, reflexão, consciência, imaginação, são várias inteligências possíveis a partir de uma única pessoa, são várias capacidades cognitivas, inteligência, depois vontade, decisão, escolha, força de tomar decisão, tudo que é vontade. E já começamos a falar dessa faculdade. Falamos da faculdade da inteligência e falamos só no início da faculdade da vontade. Agora, precisa de avançar e a próxima vez vamos ver a memória. Mas hoje vamos ficar mais tempo para continuar a questão da vontade e do lado das doenças da vontade, porque é muito comum hoje, mesmo das pessoas jovens, de ver problema do lado da vontade. Depois, mais longe, vamos ver a questão da memória, mas não será possível de ver isso hoje. Hoje será a questão da vontade. Você se lembra a última vez que eu citei essa palavra de Romanos, São Paulo aos Romanos 7, entre versículo 15 e 25, quando Paulo diz, verdadeiramente eu não me entendo. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que se apresenta. Eu não quero o mal, eu quero fazer o bem, eu não consigo. Você se lembra dessa palavra? E falamos das 4 leis paulinas, que é original de Paulo, 4 leis. Você se lembra dessas 4 leis? A lei divina, em primeiro lugar, a lei divina. E depois a lei da razão, a razão que considera que a lei divina é boa, é santa, é justa. Bom. Terceira lei, a lei do pecado. Eu encontro uma lei em mim que luta contra a lei de minha razão. Minha razão concorda com a lei de Deus. Mas o pecado, ele vem fazer problema, vem fazer obstáculo. E a última lei, graças a Deus, que chegamos depois de Pentecostes, graças a Deus, a lei do Espírito, que me liberta desse corpo que me dirige à morte, diz Paulo. São palavras muito fortes que eu acho que seria bom de meditar, de aprofundar. Eu recomendo de fazer esse trabalho a partir dessa referência, desse Romanos 7, 15 a 25. Hoje vamos ver algumas doenças de nossa vida, de nossa vontade humana, sabendo que são coisas que não vamos nomear tudo, todas, são, com certeza tem coisas novas de hoje, novas doenças de hoje que talvez não vamos ter tempo de falar. As doenças da vontade, o que falamos geralmente como astenia, astenia ou astenia, não sei a pronunciação dizer, que é falta de força. Astenia. O médico vai dizer, eu vou dar um pouco de fortificante, porque essa pessoa falta de força. Ela é mole, ela é sem força interior, falta de vontade. Apatia. No grego, tudo que é a, o prefixo a, significa sem força, sem vida, apatia. Apatia. Sem vigor. Como na memória também, veremos mais longe, a memória é amnesia.
sem memória, amnésico. Hein? Amnésia, como você pronuncia? Amnésia, ok. Obrigado. Então, esse tipo de doença que nos fragiliza do lado de nosso ser psicológico e também fragiliza também nossa vida espiritual. Porque mesmo se acreditamos aos milagres, mesmo se acreditamos à graça de Deus, falamos muitas... Quantas vezes falamos da graça de Deus? Num dia, no mesmo dia, a graça de Deus. Como se ela devia fazer tudo, a graça de Deus. Mas ela precisa também. A graça precisa de nossa natureza. Ela não vai fazer tudo. Mas se a natureza é doente, se a natureza não reage, a graça não vai poder pegar. Vamos ver isso. Então, querer e poder vão comprometer também nossa decisão, nossa participação, nossa determinação. E vamos meditar algumas referências também. Outra coisa que pode ser uma doença da vontade, de rejeitar finalmente de tomar uma decisão. São pessoas que, não, eu não vou decidir, eu não vou escolher, eu não tenho vontade para isso. Então, recusar de fazer funcionar esse tipo de determinação de nossa vontade. Mas é também uma vontade. Mas é a vontade inversada. Como se diz? Invertida, obrigado. É uma vontade invertida. Mas é uma vontade. Você não quer tomar decisão, mas alguma decisão vai se tomar. De uma maneira necessária. Tem também as sensibilidades ou vontades influenciáveis. Existe também uma doença de pessoas que são muito influenciáveis. Finalmente, elas colocam a vontade pessoal numa vontade de uma outra pessoa. Eu fiz sempre isso com minha mãe, com meu pai, e depois entram na comunidade, vão entrar na vontade da irmã, ou de uma outra irmã, ou de um irmão, e finalmente, irmã, você concorda, não é? Ok? Entra na vontade do outro. Mas um dia explode. Um dia explode porque a pessoa agora não quer mais entrar na vontade da irmã, eu quero entrar na minha vontade, na minha liberdade. Oui, mas que pena de não pensar antes, Porque a pessoa foi treinada, foi acostumada a reagir a partir da reação do outro. E isso não é verdadeiramente a obediência, não é verdadeiramente a docilidade espiritual. Isso é uma influência de personalidade que talvez é um pouco exagerado. Cuidado com isso. Personalidade de influência. Personalidade camaleão, como você diz? Camaleão, que vai tomar cor, que vai pegar a cor do lugar onde ele vive. E isso é uma tendência que pode ser um pouco uma doença, porque não podemos viver desse jeito. Mas atrás, muitas vezes, é na preocupação de agradar os outros, de não ter conflito, de ser bonzinho com todos. Então a pessoa tem uma facilidade de se transformar, de se deixar influenciar, de se adaptar. Mas a 18 anos, ok, a 20 anos, ok, 25 talvez, mas a 30, 40, a pessoa não vai querer mais. Vai reagir um dia dizendo, não, agora sou eu. Graças a Deus, será um dia de vitória, porque senão você foi pegando a cor de todas as pessoas que você queria agradar. Então, tudo isso não é para que você faça a revolução daqui a 10 minutos, não.
mas é para vos ajudar a ver como você usa esse instrumento abençoado por Deus de vossa faculdade de vontade. Como você usa de vossa vontade. E dentro dessa lista, vontade mole, vontade permissiva, vontade preguiçosa, isso não ajuda a faculdade da vontade de viver isso. Vamos ler uma palavra da Sagrada Escritura, Tiago, Tiago, isso? Tiago 1, 5, 8. Ah oui, antes de 26, 14. Esqueci de comunicar a meu lector que se prepare. Tiago 1, 5 às 8. Tiago 1, 5 às 8. Obrigado. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peçamos a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminação, e a ela ser-lhe-á dada. Contudo, que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante, como é tudo o que faz. Essa palavra é terrível, porque com Tiago, na carta de Tiago, ela sublinha a inconstância da pessoa que não vive, finalmente, numa reação de fé e que não pode receber qualquer ajuda, como a sabedoria, por exemplo, inspirada de Deus, não pode, porque o suporte humano é sempre destabilizado, sempre na hesitação, como as ondas do mar. E essa pessoa não pode esperar receber grande coisa da parte de Deus. Meu Deus, então, precisa de tratar isso, precisa de verificar isso. E você vive uma inconstância, são as palavras utilizadas por Tiago. E você pode ir trabalhar um pouco essa passagem. E a pessoa que hesita, que é inconstante, que é vacilante, que é oscilador, não sei, oscilante. Pessoa que um dia pensa uma coisa, outro dia pensa o contrário. Então essas coisas que são como as ondas do mar não podem facilitar uma vida espiritual. É bem claro, a palavra de Deus é bem clara. Então, verifica bem que vossa vontade não tem esse tipo de reação e de comportamento para tratar isso, para tratar no acompanhamento, para aprofundar o que eu devo fazer. Permissividade, eu dizia, preguiça, moleza, bom. Ok? Tem outra doença também que não pensamos muitas vezes, mas que também que pode parasitar nossa utilização da faculdade da vontade, o voluntarismo. O voluntarismo, que é um ativismo que pode ser uma mal utilização de nossa vontade. Pessoa voluntarista. Podemos pensar que é uma virtude, é uma coisa positiva, pode ser positivo, mas pode ser também um problema na vida espiritual. Atos 26, 14, quando Paulo declara seu testemunho na presença do rei Agripa, que vem visitar ele na prisão em Cesareia, ele explica que, porque Paulo foi ele era um grande voluntarista. Paulo era nessa doença, não tinha a doença da apatia, moleza, preguiça, não sei, outra coisa que acabamos de dizer. Paulo tinha essa tendência, essa doença do voluntarismo. Mas o Senhor disse a ele, Atos 26, 14, vamos ouvir essa palavra. Caímos todos por terra
e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão? Então, a vontade de Deus se tornou para Paulo aguilhão. Seria duro para ti de recalcitrar contra o aguilhão. Aquele que te provoca a cair nesse momento, diz o Senhor, sou eu. Seria duro de recalcitrar contra esse aguilhão que te faz cair do cavalo. Então, não é uma ameaça da parte de Deus, mas atrás, alguma vez, de coisas que são oposições, contradições, perseguições, tem o aguilhão de Deus para mostrar uma coisa. Pode acontecer. E o voluntarista precisa disso, porque senão não entende nada. Outras doenças, eu descobri eu devia modificar minhas notas, outra doença que se chama abulia, abulia, falta de bulia, abulia, que é uma impotência mental, uma impotência, se podemos dizer, uma falta de potência, mas que do lado de uma doença mental, abulia. Bom, eu não conhecia. Que parece uma inibição parcial ou total, inibição parcial ou total da vontade. A vontade é diminuída, é uma deficiência mental. Abulia. Vocês vão ver o nome e depois vão saber pronunciar. Abulia. Então, o voluntarista, com esse tipo de coisa, são duas coisas diferentes. Mas o voluntarista, ele mesmo, sua própria tensão, e aquele que tem essa doença, justamente, é fechado na sua própria impotência, impossibilidade. São dois extremos, são doenças de duas extremidades. O antídoto é sempre de escolher a verdade na humildade e na caridade. A humildade de acolher a verdade na caridade, para exercitar, viver a vontade num bom sentido. Então vamos ver agora nessa segunda parte. Depois nós vamos passar toda a nossa hora a falar de doença. Vamos ver agora como a vontade ferida pode funcionar na obra de Deus. Como a vontade ferida pode servir a causa de Deus e a vontade de Deus. Tem uma palavra famosa que pode fazer parte do título em São Paulo e que é como um lema muito bonito, Galatas 5:6, a fé opera pela caridade. De se perguntar, minha vontade funciona? Se ela funciona, você pode verificar se ela funciona na fé que produz a caridade. A fé opera pela caridade. Operatio, latino, do latim operatio. A vontade deve operar, realizar obra na caridade. Então eu vou vos lembrar, para bem situar essa teologia da vontade ferida, mas no serviço de Deus, vamos ver rapidamente algumas referências no Evangelho de São João sobre, em particular, o capítulo 5, que é o Evangelho da filiação de Jesus ao Pai. Nossa vontade
cooperando com a vontade do Pai. Por exemplo, em 1 João 4, 31, 35, minha alimentação, minha comida é de fazer a vontade daquele que me enviou e de realizar sua obra até o fim. Bonita essa referência, não? Minha vontade, minha alimentação é de fazer a vontade daquele que me enviou. Uma pessoa, um missionário, um sacerdote, um consagrado que é totalmente realizando a obra de Deus, alguma vez esquece de comer, não tem mais fome. Minha alimentação é de fazer a vontade daquele que me enviou. Com certeza, alguns de vocês já fizeram essa experiência. Né? É interessante. A pessoa é tão ocupada de realizar a obra de Deus que, bom, ela esquece de ter fome. Ela esquece de comer o almoço, o jantar, passou. Bonito de ver essa experiência de Jesus. João 5,30. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, mas eu julgo segundo o que eu ouço. E meu julgamento é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus tem essa consciência em João 5, que ele é o Filho enviado do Pai. Nós somos aqui no Tocantins enviados do Pai, senão, o que vamos dizer? Que pela beleza do lugar, ok, somos aqui fazendo a vontade daquele que nos enviou. Ponto final. E isso me motiva. Isso me motiva cada dia, me motiva. João 6, 27. Trabalhais não pela alimentação que vem a se perder, mas pela alimentação que permanece em vida eterna. Eu disse, alimentação não é muito bonita, não sei o que é vossa alimento. Pelo alimento que permanece na vida eterna. João 6, 38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Minha vontade ao serviço da vontade de Deus. Alguma vez perguntamos às pessoas, por exemplo, os companheiros no final do ano sabático. Então você vai querer o quê? Eu? Sim. Eu quero fazer a vontade de Deus. Todo mundo, né? Responde isso. Mas ok, a vontade de Deus, desse lado tudo está bem. Mas você, qual é a tua vontade? A minha vontade é fazer a vontade de Deus. Eu tive de te explicar. Mas não consegue fazer a diferença. A pessoa é tão unida, é tão devota a Deus, que ela é completamente fusional com Deus, mas para mim não é uma prova isso, não? Porque essa mesma pessoa, quando ela vai decidir, porque Deus mostrou outra coisa, ela vai fazer completamente o contrário. É capaz de fazer completamente o contrário. E vamos ver por quê. Porque nossa vontade deve fazer a vontade de Deus, mas não é tão fácil, não? Não é automático. Mesmo se queremos, mesmo se rezamos muito, mesmo se somos devotos à Virgem Maria, a São José, aos anjos, Santa Expedita, Santa Rita, não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma, porque talvez eu sou muito obstinado para fazer a minha vontade de vez em quando. E então vamos ver que preciso de uma colaboração entre minha vontade e a vontade divina. Ok. Tem uma corrente de transmissão que deve funcionar. Porque Deus é tão justo, Ele não vai me pedir de aniquilar minha vontade. Não, Ele não vai me pedir isso. De renunciar, ok. Mas de fazer desaparecer nossa vontade, não é de Deus. Ele não vai. Do mesmo modo que Ele não tirou a imaginação de Santa Teresinha, que pedia a Deus de tirar sua imaginação, Deus nunca tirou a imaginação dela.
ele não vai te tirar também tua vontade. Porque tua vontade deve decidir, deve governar dentro de tuas faculdades, e é ela que tem o governo, a decisão. E não será automático. Alguma vez essa vontade vai precisar de muita renúncia, muita violência para dizer sim a Deus. Jesus a Getsemane, né? Pai, que esse cálice se afasta de mim, mas que tua vontade seja realizada. E São Francisco de Sales, que tem essa ousadia de dizer, Jesus, na primeira parte, reage como homem, na sua natureza humana, que esse cálice se afaste de mim com todo o sofrimento e o horror da cruz. E depois, a natureza divina nele, o Filho unido ao Pai, diz: mas que seja feita a tua vontade. Muitas vezes em nossa vida se passa assim. Nossa vontade humana reage e recusa e não quer, mas você, 5 minutos depois, você pode reagir espiritualmente. É um combate da vontade nesse caso. Não é uma aniquilação da vontade. É bem diferente. Você percebe a diferença? E a maturidade consiste a reagir com todas as nossas faculdades, sem esquecer uma coisa que não funciona em nós, não? Todas as nossas faculdades, a integralidade humana que funciona por Deus e que vai nos conduzir à maturidade. E isso é maturidade. Não é de se aniquilar, não é de se castrar, não é de se fazer desaparecer. Colossenses 1, 9, vamos ver algumas referências com Paulo agora, rapidamente. Colossenses 1, 9. Por isso também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e o discernimento espiritual. Então, Paulo pede para os colossenses que eles cheguem a pleno conhecimento da vontade de Deus. Pleno. Como? Em toda sabedoria e inteligência. Não é uma coisa besta, não é uma coisa sem coerência, sem lógica, sem doutrina. Não é uma coisa solta, uma ideia que passa, não. Pleno conhecimento da vontade de Deus pela inteligência e a sabedoria. Filipenses 2, 13. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade. Então, você pode sublinhar, é a graça de Deus que provoca em vós o querer e a operação mesma. Você entende? As duas coisas. O querer vem da graça de Deus. E de fazer é a graça de Deus também. Mas precisa que a faculdade funcione escutando a vontade divina. Depois, Efésios 3, 16 e 3, 20. Para pedir-lhe que conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior. Aquele cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos. Amém. Isso é uma palavra de cura pelas pessoas que têm uma dificuldade na vontade. Se você reza
com essa referência de Paulo durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto, se você não consegue ajustar vossa vontade, a vontade divina, eu acho que vai ter um problema. Eu acho que essa palavra, ela tem a força de restabelecer a vontade pessoal, verdadeiramente. São Francisco de Sales diz que o pecado afetou mais a vontade que as outras faculdades. O pecado original feriu mais a vontade que a inteligência e que a memória. Eu não vou explicar porquê, mas eu acho que se ele declara isso, ele já aprofundou. Santo Agostinho diz: quem quer, eu. Quem não quer, diz Santo Agostinho, eu. Um e outro, sou eu. Eu quero, eu não quero. Eu quero a metade, significa. Eu não quero a metade também. Então é por isso que deixa um espaço de 50% que é nessa flutuação. Porque, como dizia a última vez, citamos São Francisco de Sales, que falava de Lucas 10, a pessoa ferida na beira do caminho, que é buscado pelo bom samaritano. O Evangelho de Lucas, Lucas que é médico, diz que ele era a metade morto. A metade morto. A metade vivo e a metade morto. Então, se ele é metade morto, tem a metade que não funciona. Mas tem a outra metade que funciona. Ele tem a outra metade que não funciona, mas tem a outra metade que funciona. Então, essa duplicidade, finalmente, que provocou o pecado original é o problema que devemos trabalhar. São Tomás de Aquino diz que a inteligência, a vontade e a memória devem cooperar com a graça divina. São Tomás de Aquino diz que a graça não tira a natureza, mas ela eleva, ela realiza a natureza. E por isso que as faculdades humanas não devem ser aniquiladas, mas devem cooperar. Então, cada um de nós deve verificar como funcionam nossas 3 faculdades. Se você não tem assunto para o próximo acompanhamento, lá já é um assunto. Verifique a mecânica dessas 3 faculdades, que é a inteligência, a vontade e a memória. Como isso funciona na tua vida espiritual, na tua vida de oração. Você pode ir a vosso acompanhamento com isso. E como vamos fortalecer nossa vontade ferida? É a questão importante que muitos de nós se perguntam. Então, primeira coisa, desenvolver, motivar o desejo pessoal. O desejo, desejar a vontade de Deus. Desejar. Se você não deseja fazer a vontade de Deus, a vontade não vai fazer grande coisa. Se você não tem o desejo, a motivação, a chama, a aspiração de viver a vontade de Deus, você acha que a vontade será muito forte para ir cada dia? A vontade não será bem, não vai ter muito músculos para fazer a obra de Deus. Okay? E por isso que nós pedimos a cada vez, uma pessoa que quer entrar na comunidade, carta de motivação. Uma pessoa que quer fazer o segundo engajamento, carta de motivação. Todo momento pedimos carta de motivação. Se a vontade não é motivada, talvez o Senhor vai me abençoar, talvez o Senhor vai querer. Mas você quer ou não quer? Isso é o problema. Então, verificar o desejo. Quais são meus desejos? Meu desejo essencial, principal, fundamental. E depois, a partir desse desejo, eu vou pedir a força de Deus.
E Deus vai me dar a força, o dom de força do Espírito Santo. Mas ele não vai chegar ao dom de força se eu não tenho desejo. Se eu não tenho um desejo honesto, motivado, forte de fazer a vontade de Deus, ele não vai enviar o dom de força do Espírito Santo. Você entende bem? É como se encaixa a vida espiritual com a vida humana. Nós somos anjos, somos humanos. E a vida espiritual funciona com nossa vida humana. São Francisco de Sales diz: a vontade governa sobre a memória, sobre a inteligência, sobre a originalidade, a fantasia. Bom, não pela força, mas pela autoridade. Pela autoridade. Não é para pressionar, não é para forçar, mas por uma autoridade que diz, como Jesus dizia, as pessoas diziam, ninguém falou como esse homem. Autoridade. Uma coisa que tem um peso de inspiração, de unção do Espírito Santo. Essa vontade vai governar na pessoa. Ela será obedecida como um pai de família é obedecido com seus filhos. Verifica se tua vontade funciona desse jeito. É inspirado pelo Espírito Santo, ela é em ti como um bom pai de família que governa a sua casa. E os filhos obedecem. O filho que é meu corpo obedece. O filho que é minha alma obedece. O filho que é meu coração, minha afetividade obedece. O filho que é minha sexualidade obedece a essa vontade inspirada pela vontade divina. É isso que diz São Francisco de Sales. E também podemos alargar, porque lá falamos só da vontade pessoal, mas podemos falar também de uma vontade comum, de uma vontade comunitária para realizar a obra de Deus. São Francisco de Sales também diz: o pecador não é a mesma condição que os demônios. Já falamos a última vez. O pecador não é na mesma condição que os demônios. Por quê? Porque a vontade dos demônios é incorporada ao mal. Os demônios são de uma natureza desviada, é mais fácil para mim, desviada e incorporada ao mal. De sorte que ele não pode fazer entrar a vontade de qualquer bem. O demônio não pode fazer entrar na sua programação a vontade de um bem. Só o mal, que é a quem ele é incorporado. Mas, diz São Francisco de Sales, o pecador não é assim. O pecador é como esse homem que desceu, Lucas 10, que acabamos de falar, que é a metade morto e a metade vivo. Então, tem, mesmo no maior pecador do mundo, tem uma parte que pode desejar o bem, na sua vontade. Mesmo se ele é muito ligado, incorporado ao mal, como diz a relação com os demônios, esse homem, esse grande pecador, pode fazer funcionar um pouco de bem que pode salvar ele. Mas é por isso que devemos desejar o bem, desejar a vontade de Deus, e por isso que a palavra de Deus é muito importante, devemos meditar ela cada dia, de poder, graças à inspiração da palavra de Deus, desejar o bem, os bens de Deus, a fim que nossa vontade depois implora a força do dom do Espírito Santo. A força do Espírito Santo se encaixará, se vai entrar e corresponder a essa aspiração, a esses desejos. Então, devemos verificar quais são nossos desejos de cada dia. Quais são nossos desejos. Se você alimenta desejos carnais, então isso não vai ajudar muito a tua vontade a reagir. Se você alimenta desejos carnais, se você alimenta o desejo de fazer a vontade de Deus,
com minha inteligência, com minha maneira de viver os relacionamentos dos outros, com minha maneira de servir, com minha maneira de rezar. Se você alimenta esses desejos, que são muito inspirados a partir da Sagrada Escritura, a vontade vai se motivar e a vontade vai começar seu trabalho. Mas se você tem um pacote de desejos carnais ou não sei o quê, trata em primeiro lugar esses desejos, porque a vontade não é muito forte para se consagrar a Deus. Você entende o mecanismo que devemos trabalhar, né? Pouco a pouco, como avançamos? O Cristo, que diz o catecismo número 482, o Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem tem a sua inteligência e sua vontade perfeitamente submissa e em correspondência à inteligência e à vontade divina. Que chance, hein? Boa sorte, boa sorte. Se podíamos viver isso. Então, é isso que devemos buscar, que nossa inteligência, faculdade, da inteligência, da vontade, da memória, corresponde, né, perfeitamente, o mais possível, à inteligência divina, à vontade divina, à memória dos feitos de Deus. E, enfim, eu vou concluir com duas citações. São Francisco de Sales, de novo, que é um grande pastor, do século XVII. Como fazer para lutar contra as tentações, com nossa vontade e a graça de Deus. Como lutar contra as tentações e o pecado. E São Francisco de Sales vai dizer: se tu vens a autorizar o desejo, apetite, são um pouco as mesmas. Se tu permite ao desejo de te levar ao pecado, se você é permissivo, então tu serás dominado por ele. Ele vai te dominar. E depois ele vai te governar. Na medida que você autoriza teus desejos a entrar no pecado e na tentação do pecado. Uma vez que você autoriza, esse pecado, essa tentação vai te dominar, será em cima de você. Mas antes não. Antes do pecado, não. Antes que tu pratiques o pecado, antes de consentir a ele é só um sentimento, ele é só uma tentação, ele é só um certo desejo, mas não entrou no teu desejo profundo. Está vendo que precisa de trabalhar os desejos? Então você pode o controlar. Antes você pode controlar o pecado. Mas ele faz a comparação com o imperador ou o governador, antes que ele seja eleito e depois que ele é eleito. Antes de ser eleito, os eleitores podem dominar sobre ele. Os eleitores que vão votar ou que não vão votar por ele, podem influenciar esse governador. Ele pode escolher ou não escolher. Mas uma vez que ele será eleito, o governador vai dirigir eles. É a mesma imagem que o pecado. Antes do pecado, você é bem feliz. Então, fortaleça essa parte de liberdade que você tem antes de entrar no pecado. Fortaleça esse terreno. E você é o eleitor livre de escolher. Mas fortalece esse bom desejo dos eleitores. Mas uma vez que você decidiu, e se você decide do pecado, permitir o pecado, é ele que vai te dominar. É ele que vai ter autoridade sobre ti. Essa imagem me parece muito realista. Quando a vontade consente ao desejo, o apetite, ela domina sobre ele.
e depois do consentimento se torna seu escravo. Depois se torna seu escravo. Porque o pecado produz a morte. E o pecado produz sempre uma falta de liberdade. Ele vai recuperar uma parte de nossa liberdade, dando a morte na alma, procurando a morte na alma. São Gregório Magno, Papa, um grande pastor do século VI, com muito realismo diz essa palavra: os bens temporais parecem desejáveis, quando não temos. Mas quando possuímos, podemos ver a pobreza, porque não corresponde totalmente ao meu desejo, pobreza desses bens temporais. E isso produz a desilusão, o cansaço e alguma vez o desgosto. Eu vou repetir. Os bens temporais parecem desejáveis quando não temos, mas quando possuímos, parece pobre, parece não corresponder a nosso desejo, produz a desilusão, o cansaço e alguma vez o desgosto. Os bens espirituais é o inverso. Do outro, eles não parecem desejáveis, em primeiro lugar. Ah, meu Deus, é chato de dever se confessar, é chato de dever se renunciar, é chato de se converter, é chato de se arrepender, de fazer o lava-pés, de fazer a conversão, de fazer não sei, esse tipo de exercício, chato. Não? Os bens espirituais, diz São Gregório Magno, não parecem desejáveis àqueles que não têm e que desejam, sobretudo, os desejos temporais. Mas quando possuímos esses bens espirituais, mais conhecemos seu valor, mais os amamos. Uma vez que conhecemos por experiência esse dom, essa graça espiritual, depois mais queremos eles. Então, eu acho que é muito importante de bem verificar quais são meus desejos e como eu estou administrando esses desejos cada dia, cada noite. Minha alma suspira por Deus durante minhas noites, diz o Salmo. Então, sobre a noite, por exemplo, é muito importante de cultivar os bons desejos inspirados por Deus, sobretudo à noite. Última palavra, Santa Catarina de Sena, que diz da parte do Senhor: eu dei uma vontade intrépida derramada com o sangue de meu filho. Essa vontade, nenhum demônio, nenhum poder não pode abalar. Essa vontade, nenhum demônio, nem uma potência criada pode abalar. Ela está com vós, ela vos pertence. Sou eu que vos dei pelo livre arbítrio. Sou eu que vos dei essa vontade pelo livre arbítrio. Mas vos pertence de dispor pelo vosso livre-arbítrio, da maneira de conduzir essa vontade. A vontade é a arma com a qual você mesmo vão confiar nas mãos do demônio. É a espada pela qual ele é autorizado a vos ferir. E ele pode também vos matar, mas é você que vai colocar a arma na mão do demônio. Esse livre-arbítrio, se você não sabe o que fazer desse livre-arbítrio, se você não consegue viver esse livre-arbítrio em Deus, e se você vem a dar esse livre-arbítrio na mão do demônio, cuidado. Mas se o homem não entregue essa espada de sua vontade, se ele não consente às tentações, às provocações do demônio,
nenhuma tentação poderá o ferir e não poderá acusar de pecado. Pelo contrário, as tentações irão fortalecer, iluminando sua inteligência, fortalecendo a sua caridade, sabendo que só pelo amor que eu vos deixo tentar, para crescer no amor e praticar a virtude. Bom, eu traduzo do francês, é um pouco complicado, mas para mostrar que como é esse percurso, que é feito a partir de nossas decisões, do livre-arbítrio, livre-arbítrio que é a colaboração da inteligência e da vontade em cada um de nós, de não confiar isso a outra criatura que só que pertence a Deus, que nos pertence, de não dar esse livre-arbítrio a qualquer outra criatura, e ao demônio, sobretudo, de não dar ao demônio. A palavra de Santa Teresa, do Menino Jesus, pode vos inspirar. Vai precisar que o bom Deus faz todas as minhas vontades nos céus, porque nunca fiz minha vontade nessa terra. Nunca fiz minha vontade sobre essa terra. Então vai precisar que o bom Deus me autorize a fazer todas as minhas vontades no céu. Assim seja. Que seja assim em cada um de vocês. Amém? Para mim, em primeiro também.